Autoridades políticas passam a incentivar o jejum e a oração pelo bem de sua nação diante do momento que nós passamos. Mas será que todos entendem o que é o jejum? E aí galera, beleza? Thiago Alves aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal De Tal Maneira. Caso ainda não sejam inscritos, eu convido você a inscrever-se. Aqui embaixo tem um botão bonitão, onde está escrito inscrever-se, clique lá. Acione também as notificações para que toda vez que o canal De Tal Maneira subir um vídeo para a plataforma, você seja notificado aí no seu PC, no seu tablet, no seu celular e esteja conosco aí em todos os conteúdos, valeu? Tamo junto! Uhul! A autoridade boliviana Jeanine Áñez, eu acho que é assim a pronúncia do nome dela, para uma TV do país, ela fez a seguinte colocação: pessoal, vamos fazer um dia de jejum e oração para que Deus nos ampare nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, nesse momento de tanta aflição. E ela não é a primeira autoridade política a fazer isso. Aqui no nosso país, o nosso presidente Jair Bolsonaro fez a mesma coisa. Também proclamou ali em abril um dia para que nós parássemos e jejuássemos, fizéssemos orações e buscasse a Deus com o propósito de melhora do país e passarmos por toda essa fase ruim. Donald Trump também fez a mesma coisa. Desde 2018, a onda, vamos dizer assim, conservadora tem tomado conta, principalmente nas Américas, porque nós vemos que essas autoridades estão propondo algo que teoricamente eles não são especialistas, ou talvez eles não tenham tanto conhecimento assim, afinal são pessoas públicas, pessoas políticas, não são pessoas envoltas na igreja ou na eclesiologia ou nas autoridades espirituais. Não foi um grande líder espiritual que chegou à frente de todos na nação e disse vamos fazer o jejum e orar. Não, foi um político. Então eu quero aqui trocar uma ideia com você a respeito da importância do jejum e o que a Bíblia fala a respeito dele. O jejum é afligir a carne, né? Afligir a sua estrutura física, dando assim um espaço para que você busque a parte espiritual. E a Bíblia sempre nos incita a fazer o quê? Alimentar o espírito, ou seja, alimentar a parte espiritual. Então o jejum, ele não é necessariamente uma mostra pública de que você está buscando a parte espiritual. Nós podemos ver o Cristo falando sobre o jejum ali em Mateus capítulo 6, no sermão. Ele fala coisas muito interessantes, e dentre elas é essa: você deve jejuar sim, orar sim, mas o seu pai que te vê, ele vai saber que você está jejuando. Não há necessidade de você gritar aos quatro ventos. E o jejum, antes de mais nada, é importante dizer que ele não é uma barganha entre o homem e Deus. Não, eu vou jejuar porque aí Deus é obrigado a ouvir as minhas orações. Não é assim que funciona. Muito pelo contrário, o jejum, por ele estar vindo aí no pacote da oração, ele demanda o quê? Uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitudes. Não é um evento isolado, porque ele como um evento isolado, atendendo apenas a pedidos, vamos dizer assim, sazonais, apenas aos pedidos imediatos, ele perde o seu propósito. O propósito de mortificação da carne através do jejum é fazer com que, de forma mais constante, junto à oração, a pessoa tenha mais comunhão com Deus. E isso é um processo, não é uma coisa que se faz do dia para a noite. É interessante ver que a Bíblia, em momento nenhum, ela incita o jejum sem a oração. O jejum está sempre acompanhado da oração no contexto, mas a oração já não necessariamente precisa do jejum. A oração em si, mandatária nas Escrituras, ou seja, nós que somos cristãos e temos fé em Cristo, nós devemos orar e a Bíblia nos incita a fazer isso, ela não necessariamente pede que nós jejuemos também. E o jejum não é apenas uma ação do Novo Testamento. Nós vemos no Antigo Testamento que os judeus, eles tinham o costume do jejum também. O jejum basicamente mexe na nossa estrutura, nos mostrando o quão frágeis nós somos, o quão limitados, o quão passíveis de doenças e de problemas e de limitações nós somos, mostrando que a parte espiritual também é importante, não apenas a parte carnal. Ou seja, é uma porrada muito seca no orgulho humano. Amei, Satanás. E veja, no Antigo Testamento, a primeira situação e a mais emblemática é que o jejum ele era praticado no dia da expiação. Eu não entendi o que ele falou. O dia da expiação era quando os sacerdotes, em favor dos pecados de Israel, ou seja, para pedir perdão para Deus pelos pecados de Israel, ele jejuava. Embora nós vemos também Moisés falando ao povo
que deveriam jejuar, principalmente em situações de calamidade pública, em situações de problemas, às vezes por falta de chuva, às vezes porque vinha um inimigo muito poderoso contra eles, às vezes por doenças, problemas sociais, coisas que fugiam às mãos dos líderes, sempre eram incitados ali a jejuar e orar. Não é uma invenção das autoridades de hoje, isso já é muito antigo. As autoridades, nós vemos historicamente na Bíblia, já incitavam o povo a jejuar quando a situação ficava complicada. Certa vez questionaram Jesus e falavam: mestre, mas por que os seus discípulos não jejuam? Os rabinos jejuam, os discípulos de João Batista jejuam, por que os seus discípulos eles negligenciam o ato do jejum? E Jesus dá uma resposta interessante, ele usa inclusive uma espécie de parábola ali para fazer as pessoas entenderem o que ele estava dizendo. Ele diz: olha, num casamento, as pessoas vão para o casamento para se alegrar com o noivo e com a noiva, né? Não é lugar de contristamento, não é lugar de ficar chateado, é lugar de ir lá comer, dar risada, brincar e se alegrar com a alegria dos noivos. Hoje, nesse exato momento, os meus discípulos estão comigo e eu sou o noivo. Eu sou o motivo de alegria para eles. Então não é momento de jejuar. Mas vai chegar um momento em que eu não estiver mais com eles, que eles vão precisar jejuar, eles vão jejuar por aflição de sua alma. Mas esse momento ainda não é hoje. Ou seja, Jesus diz categoricamente que o jejum ele não é um ato banal, ele é um ato sim de busca de socorro de Deus em momentos de aflição. É verdade. Outro momento que Jesus também faz uma citação a respeito de jejum muito interessante é em quando os seus discípulos não conseguem expulsar um demônio de uma pessoa e dizem: mestre, nós não estamos conseguindo expulsar o demônio, como é que faz? E Jesus expulsa esse demônio e explica para os seus discípulos: olha, existem certos tipos de castas de demônios que só saem com jejum e oração, ou seja, uma vida de consagração a Deus. Então o jejum nós vemos aqui como uma ferramenta, vamos dizer assim, que fortalece a fé das pessoas e também a autoridade contra a força negativa, né? Contra os demônios ou contra as situações de problemas e grandes perigos. Juntamente da oração, repito, a oração ela é primordial. Então o jejum sozinho ele não faz muita coisa, mas o jejum e a oração ele sim é uma grande ferramenta para o cristão. Sem falar que você deve se lembrar que Jesus, quando foi tentado no deserto por Satanás, ele passou 40 dias em jejum. Olha! O próprio demônio, o próprio Satanás veio confrontar Jesus e Jesus estava em jejum. E mais uma vez, nós vemos aqui a indicação de que o jejum ele é usado em situações críticas. A matéria que cita a presidente da Bolívia incitando as pessoas a jejuarem e a orarem, ela basicamente diz o seguinte: nós estamos numa situação que não temos muito o que fazer, então temos que recorrer a Deus. E isso é ótimo, eu não vejo problema nenhum nisso, muito pelo contrário. Vejo com muita esperança o fato de uma autoridade vir a público e dizer: olha, eu não posso fazer nada, mas Deus pode. Isso é importantíssimo. A primeira barreira que o jejum tem que quebrar, senão ele não é eficaz, é o orgulho humano e a clareza de que somos absolutamente dependentes de Deus. E acho interessante quando uma autoridade vem à frente para falar isso. Mas eu quero lembrar você mais uma vez: o jejum ele é uma consequência de mudanças da vida do cristão. Não adianta você jejuar por jejuar, porque aí não é jejum, é dieta. Aí você está querendo emagrecer e não necessariamente ter uma vida espiritual fortalecida. O estudo bíblico, o conhecimento, todas essas coisas agregadas levam você a uma metanoia, a uma mudança, mas o jejum ele é como se fosse um marco da vida do cristão, onde ele realmente se aflige, ele mortifica a sua carne para que possa dar lugar ao Espírito. Um exemplo prático bíblico para você entender com mais facilidade. Você se lembra da história do fariseu e do publicano? Ambos vão ao templo para orar, não é mesmo? O publicano, ele não tem nem coragem de olhar para cima ou de fazer uma oração mais espalhafatosa. Ele abaixa a cabeça e fala: Deus, eu sou um homem miserável, não mereço estar aqui, me perdoa. Então o fariseu faz o quê? Olha, Senhor, eu estou aqui. Eu sou maravilhoso, eu sou incrível. Muito obrigado, porque eu sou muito justo, Senhor. Eu jejuo, consagro, eu oro. Eu sou uma pessoa incrível. Aí eu pergunto a você, qual das duas orações foi ouvida pelo próprio Deus? E quando eu digo ouvida, eu quero dizer atendida pelo próprio Deus. Quem foi perdoado? Quem realmente não tinha um rito como o jejum apenas para alimentar o seu orgulho, o seu ego, o seu empoderamento cristão. O pobre publicano
mal sabia orar, mal sabia os ritos, mal sabia jejuar, mas ele estava arrependido de todas as suas falhas, de todos os seus erros, e ele estava ciente da necessidade do perdão de Deus. O jejum sem a humildade, o jejum sem a mortificação da carne, o jejum sem a aflição da alma, o jejum sem realmente a redenção ao Cristo, sem a ciência de que nós somos limitados, falhos, pó, é apenas uma dieta. Com tudo que falamos, eu vejo como muito positivo as autoridades políticas, autoridades sociais virem à frente e incitar as pessoas a jejuarem e a orarem. Desde que as pessoas entendam que o jejum não é apenas um fato isolado, não é uma simpatia, não é um pirilim-pim-pim que vai resolver os problemas das pessoas. Ele vem agregado à mudança de pensamento. E é importante que a nação esteja realmente ciente de que nós somos limitados. Veja só, em pleno século XXI, com toda a tecnologia e conhecimento que nós temos, ainda não sabemos como sair desse problema. Veja só a debilidade que nós temos, a dependência que nós temos de Deus. Então é importante sim que o nosso orgulho seja quebrado, é importante sim que marcos como jejum e oração estejam presentes no nosso dia a dia para lembrar para a gente que o nosso celular não resolve tudo, nosso plano de internet não é tudo para a nossa vida, para lembrar para a gente que o nosso dinheiro do trabalho não vai comprar a nossa saúde, para lembrar que o tempo não é dinheiro, meu irmão, o tempo é vida e a vida tem que ser vivida de uma maneira plena. E isso inclui Deus e a misericórdia de Cristo e uma vida de consagração também. Glória a Deus. Eu espero que você pense nisso. Falamos um pouquinho aqui sobre o jejum de uma forma bem resumida, tá? Eu aconselho que você estude o assunto, eu aconselho que você se interesse por jejum e por oração e que eu espero que nós usemos esse momento para reflexão e para mudança, para metanoia e que realmente nós estejamos contristados na presença do Deus Todo-Poderoso. Que Ele sim pode libertar a nação, seja calamidade pública, seja doença, seja problema social, financeiro, político, um inimigo grande que venha contra nós, tanto faz. Desde que o povo esteja dependente de Deus, a fase ruim passa e essa vai passar também. Grande abraço, fica na paz, Deus abençoe. Não deixe de conhecer os nossos demais vídeos. Eu peço também que você comente aqui embaixo, de repente algum testemunho que você queira compartilhar com a gente ou alguma citação também bíblica. Tamo junto aí, cara. Coloca as suas considerações aqui embaixo. Não deixa também de curtir esse vídeo que me ajuda bastante. Compartilhe também esse conteúdo com seus amigos para que a gente possa estar equiparado na graça e no conhecimento. Um grande abraço, fica na paz. Valeu. Fui.